E Everton Guimarães acerta o placar do jogo do Atlético contra o Ceará. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Já chega fortalecendo com o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Hoje é noite de Atlético contra o Ceará. O Atlético vence. Eu falei lá na rádio, 2-1, mas eu acho que não. Eu vou num 2-0 pro Galudo hoje. Melhorou, né? Você só vai em 2-1, aliás, né? É um placar. Não, mas ontem eu tava brocando aos 49, o Valuzeiro me chamou e falou assim: você é pica demais. Você é meu líder, máximo e supremo. Foi o Valu mandar a mensagem, o Goiânia lá empatou. Então é o seguinte, 2-0 hoje o Atlético vence. Bom placar. 9 mil ingressos, pelo menos foi a atualização pela manhã, ou seja, um público muito ruim. O público está descrente, né? O pessoal está triste com as atuações e tal. Aí a pergunta que eu vou te fazer é fácil demais de você responder, meu jovem. O que fazer para mudar isso? Ganhar o jogo. A resposta é mais rápida. Né? Ganhar jogos, né? Não estamos falando de hoje, né? Vamos primeiro pensar hoje. Tijolinho por tijolinho. É ganhar hoje. O Atlético tem a necessidade de dar uma satisfação ao seu torcedor hoje. E aí eu estou falando isso no aspecto de entrega, no aspecto de fazer um jogo decente, coisa que o Atlético já está devendo há um bom tempo para o seu torcedor. É um público pequeno, mas o Atlético, eu imagino que até a hora do jogo vai melhorar um pouco. Não vai ser o menor público da Arena MRV, que é 10 mil e pouco do jogo do Inter. Isso vai passar. Mas esses guerreiros que vão lá, eles merecem ver um jogo digno de quem veste a camisa do Atlético, né? Porque é um jogo que é decisivo para o Atlético, porque o Atlético precisa fazer uma vantagem contra o Ceará. E se você acha que o Ceará, por estar na Série B, é um time fácil, ele é o terceiro colocado da Série B, só teve uma derrota ao longo dessa temporada, em 23 jogos. Ele tomou só 13 gols em 23 jogos. Né? Aí quando você pega o Atlético em 25 jogos tomou 28 gols. Né? Então, quer dizer, eles têm uma defesa bem montada. Ah, mas o Ceará não enfrentou grandes adversários. Pode ser, mas não deixa de vir para cá com a moral de estar organizado. E sempre são jogos que complicam o Atlético, principalmente esses jogos de mata-mata e tudo mais. O Atlético precisa fazer uma vitória, mas uma vitória ainda que dê uma vantagem para o Atlético levar para o jogo de volta, né? Não vou falar de ter tranquilidade não, porque é querer demais, né? Você falar, olha, uma tranquilidade, fazer um 3, não, mas um 2-0, como o HG falou, seria espetacular pelo momento que vive o Atlético. Você falar um 2-0 é espetacular. Mas eu tô falando de 2-0 aqui, isso é a menor convicção, tá? É só para agradar a audiência. Mas é o que eu tô falando, e seria espetacular, porque jogar lá, né, Castelão, lotado, a gente sabe como é, a pressão é tremenda, é muito difícil, é muito difícil. Agora, a gente espera também ver mudanças, né, no time do Atlético. O nosso Guilherme Souza já trouxe no nosso grupo aí que deve haver algumas mudanças, né, e que o Barba pode mudar até 4 peças. Espero que mude, mas eu espero que mude mais, Barba. Sabe o que é? É aquela situação que a gente sempre fala aqui, né? Quais foram as mudanças do treino, hein? Atitudes. O time tem que ter mais atitude. Ele não conseguiu pegar, não, mas falou que teve quatro mudanças. Quatro mudanças. Podem pintar. Ah, não, teve uma que ele falou. Dudu de titular. Foi testado Dudu de titular ao lado do Cassieira. Foi testado. Não, e na lateral direita, Preciado de volta? Não, ele não falou sobre Preciado. Foi isso não? Foi não. Ô Breno, você falou uma coisa aí que chamou minha atenção. Você falou, o Ceará na atual temporada, ele ainda não enfrentou grandes times, né? Então, tá caminhando para, mais uma vez, ele não enfrentar um grande time. O Atlético é uma grande instituição, é um grande clube. Mas no ano de 2026, ele não é um grande time. Então, isso é um alento até para o torcedor do Ceará. E para o Ceará que está assistindo a gente, eu tenho certeza que estão na concentração, estão assistindo os donos da bola. Você está fazendo os donos da bola Fortaleza, irmão? Você viu que eu já dei moral para Goiás, hoje agora dando moral para o pessoal deixa eu te falar. do Ceará. Você tá jogando mas os jogadores do Atlético também estão assistindo, não vão gostar de ouvir isso que você falou, não. Eu não sei se então você vai mexer nos estão assistindo a gente mais, não. Eles falam tanta coisa eu acho que eles estão assistindo a gente não gosta de escutar. Acho que agora vai mandar para eles só cortes. Não vai deixar eles assistirem a gente, não. Mas enfim, eu acho que hoje é um jogo que o Atlético tem a extrema necessidade de mostrar futebol e caráter também. Eu acho que tem alguns jogadores que estão precisando ter uma postura mais digna, não só de jogador de futebol, mas de homem. Então, que eles demonstrem isso dentro de campo. Eu acho que isso é algo extremamente importante de demonstrar, não só dentro das 4 linhas, mas principalmente quando você sai delas. Então, fica a dica aí. Beijo e paz. Não, na verdade não é dica, não. Até para quem não está entendendo porra nenhuma, eu vou explicar aqui para deixar bem claro. Tá? O Breno Garante é um profissional que nunca desrespeitou
Ninguém, nem torcedor, nem jogador, nunca desrespeitou. Às vezes eu até brigo com ele. Falo, meu filho, tem que ser mais ácido. Mas é o jeito dele. Ele nunca desrespeitou. Mas ser desrespeitado por um jogador, e não adianta negar porque tem imagem que prova. Nós só não vamos divulgar porque aqui não tem ninguém sacana que quer levar para o lado pessoal, tá? Porque são interesses diferentes. Sabe por que são interesses diferentes? Porque o mimado, ele só quer elogio. Ele não quer crítica. Então, quando você chega aqui e critica, qualquer um de nós aqui que critica, por vezes você tem algum contato, você tem contato com um atleta, contato com algum parente, contato com um agente do atleta, uma crítica basta para os caras começarem a te inclusive, para a gente falar que você não tem, quer ver? Eu não vou falar o nome do sujeito não, mas a mensagem dele está em boas mãos. Um sujeito lá que se auto-intitula o pica da gente, não sei o que, da CBF, né? Falando sobre credibilidade das pessoas que emitem opinião, tá? Quer que eu fale o nome, não, de jeito nenhum. Dá palanque para o otário de jeito nenhum. Não merece, né? Então é o seguinte, o Juan Tressoldi foi extremamente deselegante com o Breno Galante, sem motivo algum. Porque se alguém criticou o Juan Tressoldi aqui, não foi o Galante, foi o Elton. E isso gerou um desconforto, virou meme. Hoje nós tocamos uma música que virou meme. Mas atingir a honra de diretor de futebol, de jogador, isso a gente não faz, gente, desculpa. A gente pode passar do ponto aqui, é normal, a gente faz programa ao vivo, mas ninguém atingiu a honra do Juan Tressoldi e de ninguém lá dentro do Atlético ou do Cruzeiro. Mas só tem gente que considera às vezes. E aí, se considera, vai para a justiça, processa, vai estar tudo bem. Então, é isso. Não precisa destratar as pessoas. O Breno Galante estava trabalhando, viaja atrás do Atlético aí pelo Brasil e até para fora do Brasil. Então, o que a gente quer? Respeito. Agora, dizer que está jogando mal, que está numa fase ruim, que não merece vestir a camisa do Atlético, etc e tal, isso não é atingir a honra de ninguém. Por isso, nenhum profissional merece que um jogador passe e mande ele se fuder e mostre o dedo. Não tem isso. É só respeito que a gente pede. Agora, uma crítica nossa que é um jogador que está mal, que, você lembra quando o Thiago falava do Hulk aqui? O Hulk virou o inimigo dos Hulketes, entendeu? Hoje eu estou falando, os números comprovam o que o Thiago falou e minhas críticas hoje, a crítica de todo mundo aqui ao Hulk. Mas não, os caras já começam a te achar, não, isso aí é traíra, isso é não sei o quê, aí fica difícil, né? Então, não adianta desmentir porque tem imagem, tá gravado, tá? Só para deixar bem claro e para encerrar esse assunto também, porque sinceramente, né, não vamos ficar dando palanque para esse tipo de assunto. Mas para deixar bem claro a quem está perguntando e não entendeu nada, tá dado o recado. Eu fico até meio sem graça de seguir o assunto fora disso, mas não é para trocar o assunto do Atlético hoje, falando do jogo. E assim, desejar força ele ao Galante, que eu acho que maltrataram ele, foi uma maldade absurda, enfim. Eu já tinha conversado com ele anteriormente sobre esse assunto. Sobre a situação do Atlético em si, HG, e o jogo de hoje, eu tô com o Elton na questão de que o Atlético não é um grande time. E eu não consigo ter a confiança que você, Everton, e que o HG e que o Galante tem de uma vitória do Atlético. Aliás, eu tô, torcendo para que o Atlético não seja derrotado pelo Ceará. Porque seria mais uma vergonha do Atlético em 2026. O Atlético perdeu para o Curitiba no fim de semana. O time do Ceará não é ruim, não é um time ruim, é um time ok. E, o Atlético, nesse momento da temporada, é um time fraco. É um time que não consegue marcar absolutamente ninguém. Um time frouxo na marcação. Um time que não consegue se entregar. Um time que não consegue se impor contra o Juventude. Não consegue se impor contra uma equipe semi-amadora do Uruguai. Então, hoje, eu olho para esse jogo e eu tô aqui, torcendo para que o Atlético não seja derrotado. Para que o Atlético consiga uma vitória, consiga um empatezinho, mas que o Atlético saia vivo ainda dessa partida. E detalhe, eu não tô falando do Atlético enfrentar o Flamengo, o Palmeiras, o Fluminense, o Cruzeiro. É o Ceará, gente. E assim, o Ceará não é das melhores equipes do Brasil. É um time ajeitadinho. Mas se acontecer o que você está temendo, a gente tem que pensar o seguinte, o próximo jogo é contra o Flamengo. É goleado. Pois é. E aí depois vem o Cruzeiro.
Quer dizer, não, vem o Cienciano no meio, fora de casa, depois tem o Cruzeiro. Então, quer dizer, cara, isso transforma mais ainda a obrigação, aquele termo de obrigação, né? Que é ruim. Cuidado que eles vão brigar com você aqui. Mas olha só, é uma obrigação o Atlético vencer hoje, porque o Atlético já está numa crise. Se o Atlético não vence o Ceará hoje, e nós estamos falando de 9 mil pessoas, o que pensar do Flamengo? Lembrando que o Atlético nunca ganhou na história da Arena MRV do Flamengo. Cara, no momento que o Atlético já viveu, que era melhor do que o de hoje. Então, cara, é necessário, vou falar agora igual o Elton agora, então não vou usar a obrigação. É necessário uma vitória hoje, de qualquer jeito, em cima do Ceará. De qualquer jeito. E assim, que vai ser jogo fácil, óbvio que não. Tá o Ceará não perde a 6 jogos. Não perde a 6 jogos, está 2 pontos. Venceu 4, empatou 2. E eu iria com o Atlético, acho que a principal mudança que o Atlético precisa de mostrar hoje o Atlético, este elenco não consegue, para mim, jogar com uma linha com 2 zagueiros, 2 laterais. Para mim, o Domingues deveria dar um passo atrás e voltar a fazer o Atlético jogar com 3 zagueiros. E não é porque a solução vai estar com 3 zagueiros. O Atlético sofre demais quando tem essa formatação de 2 zagueiros, 2 laterais, 2 volantes. Ele tentou, mas não foi possível. Tô ouvindo um negócio aqui que se sai no alto-falante. Eu parei porque eu tô escutando, então imagina. Escutou ele falar? Não, imagina. Tô querendo gritar aí. Imagina que é... não, é porque baseado em quem, André? É porque o time não dá... Mano, mas segue a cartilha. Ele não joga com 3 zagueiros. Não, joga não. O seu time não é retranca, não. O meu é retranca. Não, deixa. Não, é porque o que eu falei, com 3 zagueiros, 3 meio-campistas, o André nem ouviu. Esse conceito fajuto de jogou com 3 zagueiros é retranca. Quem é o André? Ele não escutou o André, chamou de quê? Talvez o meu fosse 5-3-2. É um conceito fajuto. Falando em retranqueiro, deixa eu te contar. Falando em retranqueiro, aqui presta atenção aqui. Retranqueiro é bom demais. Tava eu indo pra Band lá em São Paulo na terça-feira. Aí, cara, o Mano Menezes me liga. Eu falei, o Mano me ligando? Pensei, vai fazer uma onda pra vir pro Galo, né? Alguma coisa. Aí o Mano falou assim, pode falar? Eu falei, posso, tô no trânsito aqui, tô indo pra Band e tal. Aí ele falou assim, eu falei, vou demorar a chegar lá? Ele falou assim, deixa eu te contar um caso. Aí eu falei, então conta. Aí ele falou assim, eu estava aqui assistindo a sua entrevista com o Alexandre Calil. E tem um trecho da entrevista que o Calil contou que foi ao Rio de Janeiro com o Guilherme, esse centroavante do Atlético, buscar o Adriano, Didico, pro Galo. Né? O Calil conta isso. Aí ele falou que na noite que o Calil foi para lá e dormiu. E aí no hotel, na hora do jantar, o Mano me contou que estava jantando ele, mas não sei quem, olhou para a mesa ao lado, estavam na mesa Calil e o Guilherme. Não, o Calil estava sozinho na mesa. Aí o Mano levantou e falou, ô Calil, tudo bem? Ô Mano, pô, que legal, você que, o que você vai fazer aqui? Aí o Calil tinha que buscar o Adriano, levar ele pro Galo. Aí, beleza, aí, como você tá sozinho aqui? Não, o Guilherme. Aí o Guilherme chegou, e aí, vamos todo mundo sentar ali na mesa. Aí foi o Calil e o Guilherme sentou na mesa do Mano. E o Mano disse que o Calil falou, ei Calil, essa parte você não me contou. Aí o Calil virou pro Mano e falou assim, o Mano era treinador da seleção brasileira, na época. Aí o Calil virou pro Mano e disse, ô Mano, você não consegue me ajudar, não? A fechar com o Adriano, não? Mas o que você quer que eu faça, Calil? Fala com ele, senhor. Se ele for pro Galo, você convoca ele pra seleção brasileira. Eu achei boa demais a história. Aí, não posso fazer isso e tal. E o negócio acabou não prosperando. Mas o Mano me contou essa, que o Calil sonegou na entrevista. Então, o Calil tem que ir de novo pra contar a segunda parte. Pra nós aqui, viu? Bernard fica ou vai embora do Clube Atlético Mineiro? Posso assegurar para vocês que, entre os acionistas do Galo, o Bernard não faz parte daquela lista dos jogadores graúdos que estão sem comprometimento com o projeto. Ouvi de uma pessoa importante do Atlético que a avaliação em relação ao jogador de 33 anos é positiva, mas nos bastidores há um incômodo do staff e do jogador em relação à pressão grande que ele vem sofrendo. Vale a lembrança de que outro dia o Bernard fez gol, colocou a mão no ouvido, foi muito criticado pelo torcedor e diante desse cenário não dá para descartar a possibilidade de o Bernard deixar o clube na metade da temporada. O empresário dele, o Adriano Espadoto, tem conversado com possíveis interessados e a maior chance, a maior tendência é de um retorno para o futebol grego, onde ele foi bastante ídolo, especialmente com a camisa do Panathinaikos. Bernard, que na atual temporada soma 18 jogos e 3 gols marcados, contrato até dezembro de 2027. Você, na condição de presidente do Atlético, manteria o Bernard, abriria a mão do jogador e quais atletas não fazem parte dos seus planos? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza?
E é isso aí, rapaziada. Vamos ficando por aqui com mais uma notícia do Galo. Pra você aí de casa, fortalece com like, se inscreva no canal. Lembrando, isso aqui não é um vídeo de pós-jogo, tá? A notícia foi postada hoje, antes do jogo, mais cedo, no canal TV Band Minas. E estamos trazendo aqui porque foi realmente uma baita coincidência sobre o palpite do Everton Guimarães em programa ao vivo. Agora eu gostaria de saber sua opinião sobre o jogo. Fortalece com like, comente aqui embaixo, deixe nos comentários a sua opinião. Atlético foi bem, Atlético foi mal, mereceu a vitória dentro de casa. Forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo.